A graça e a paz do Senhor Jesus. Na nossa breve meditação desta semana, eu queria examinar com você o texto de Hebreus capítulo 12. Mas antes de nós entrarmos no texto, eu quero lembrar do contexto onde no capítulo 11, o capítulo anterior, nós encontramos a galeria dos heróis da fé. Ora, eu não sei se essas pessoas do Antigo Testamento gostariam da palavra heróis, com as quais elas são adjetivadas nos dias de hoje. Mas a verdade é que essas pessoas, nos seus dias, marcaram a história de Israel com a sua fé, com o seu exemplo, com o seu legado de obediência e submissão à vontade do seu Deus. E assim, eles são mencionados, enumerados neste capítulo, que é todo sobre a fé, como exemplos de pessoas que viveram a fé bíblica. A fé que nós já vimos em meditações anteriores, bem lá no começo, há quase um ano atrás, que é uma palavra pequena, mas que na prática significa uma confiança ativa em Deus. Não é uma fé abstrata, mas uma fé que se traduz em ações. Homens que passaram por dificuldades tremendas por obediência a Deus, ou seja, comprovaram que confiam em Deus fazendo alguma coisa, não apenas com sentimentos, não apenas com palavras. Pois bem, diante dessa perspectiva, nós chegamos ao capítulo 12. O versículo 1 diz o seguinte: portanto, o elo com o texto anterior está claro, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Esse versículo 1 é um versículo muito rico. Ele começa incluindo eu e você na mesma dificuldade, na mesma luta, no mesmo desafio que estes homens do Antigo Testamento. Ele já começa desmistificando de que eles fossem, por um acaso, de alguma maneira, diferente de nós, diferente das pessoas para as quais eles escreveram naqueles dias. Isso não é verdade. Todos aqueles que servem a Deus estão debaixo da mesma situação. Nosso Deus por nós e nós em submissão, tentando, buscando servi-lo. O contexto então continua dizendo que também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, ou seja, é como se fosse, eles não podem nos ver, não existe esta arquibancada celestial onde os santos do Antigo Testamento, até mesmo os santos do Novo Testamento, até mesmo os santos durante a nossa vida que foram recolhidos pelo Senhor, estejam nos assistindo. Isso não existe. É uma forma de se expressar de que o testemunho deles pesa sobre nós, paira sobre nós, como uma nuvem de testemunhas. Estamos rodeados por eles. E, diante disso, nós, eu e você, devemos fazer alguma coisa. A primeira coisa que o autor de Hebreus diz é: livremo-nos de tudo o que nos atrapalha. A segunda coisa é ir do pecado. Eu acho interessante essa distinção que o autor faz. Ele coloca em duas categorias algumas coisas que não são necessariamente pecado. Tudo o que nos atrapalha. Isso é uma bênção porque tira de nós aquela desculpa de que estamos fazendo alguma coisa que não é pecado e por isso tal coisa não atrapalha a nossa vida com Deus. Segundo o autor de Hebreus, sim. Algumas coisas atrapalham a nossa disciplina pessoal. Outras atrapalham a nossa dedicação, o nosso foco. Atrapalha a forma como gerimos o nosso tempo, a forma como nos guardamos para servir ao nosso Deus. A grande questão é que essas coisas que nos atrapalham podem vir a se tornar pecado. E a segunda categoria, então, engloba tudo aquilo que está francamente contra a vontade e a santidade de Deus. Ou seja, na nossa breve meditação desta semana, eu quero desafiar você a examinar a sua vida. Ninguém está dizendo que você tem que viver como um ermitão, viver como alguém que não existe na sociedade, que não tem amigos e etc. Nada disso. Porém, é necessário que nós examinemos na nossa vida se não há questões que têm atrapalhado a nossa vida com Deus. A maneira como gerimos, como eu disse, o nosso tempo, quanto tempo gastamos nas mídias sociais, quanto tempo gastamos com os eletrônicos, com a TV por assinatura, com as séries, com os filmes, com os esportes, enfim. Até mesmo algo bom como a leitura pode se tornar um transtorno quando se transforma em alguma coisa em demasiado presente na nossa vida. Ou seja, tudo deve ser feito com ponderação, com equilíbrio, com moderação.
mas muitas vezes nós esquecemos disso. E isso se transforma em um atrapalho para a nossa vida com Deus. Ora, o pecado é mais simples. São questões e coisas que estão constantemente ofendendo a santidade de Deus, o querer de Deus na nossa vida. Quando nós temos claramente uma resolução de combater essas coisas, o texto continua com mais uma instrução de o que podemos fazer. O texto, repetindo, diz: livremos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e façamos o que em lugar disso? Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Ou seja, corramos com perseverança a longa maratona da vida cristã. Não é um tiro de 100 metros, nem mesmo de 1000 e poucos metros. É uma maratona longa, onde mais importante, queridos, do que começar bem é terminar bem. E para terminar bem, precisamos livrar dessas coisas que o autor de Hebreus adverte às pessoas do seu tempo e a nós também. Tire um tempo agora de oração, examine a sua vida e veja se tudo o que você carrega é realmente importante e necessário. E se não, há algumas coisas que você deveria entregar no altar de Deus, por assim dizer. Queimar e consumir no altar de Deus, em troca de mais leveza para correr a carreira. Porque essa é a ideia. Aquilo que nos pesa atrapalha nosso desempenho com Deus. Uma boa semana e a graça e a paz do Senhor Jesus.